Hoje a gente vai mergulhar num evento que, olha, abalou a comunidade de inteligência artificial. Estamos falando do vazamento completo do código-fonte de uma das ferramentas de desenvolvimento mais avançadas no mundo. Vamos entender como é que um errinho de nada conseguiu expor a receita secreta de uma gigante da tecnologia. Tudo começou no dia 31 de março de 2026. Foi quando um pesquisador de segurança, o Xiaofan Shou, fez uma descoberta daquelas. O código-fonte inteirinho do Cloud Code, que é a principal ferramenta de linha de comando da Anthropic, estava lá, público, no registro do NPM, que é basicamente a maior biblioteca de software do mundo. E assim, não era um projetinho qualquer, não. O vazamento expôs mais de 500 mil de linhas de código. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, é mais código do que o software original do primeiro ônibus espacial. A dimensão da propriedade intelectual que ficou exposta aqui é gigantesca. Pensem comigo, quase 1.900 arquivos TypeScript que formavam um sistema super sofisticado de produção usado por uma das maiores empresas de IA do planeta. E tudo isso vazou por causa de um erro de publicação tão básico que poderia acontecer em qualquer equipe, em qualquer lugar do mundo. Tá, mas como é que isso foi acontecer? A falha, acreditem, está numa ferramenta que muito desenvolvedor usa todo santo dia, muitas vezes sem entender direito os riscos. Os famosos source maps. E aqui que está a grande ironia da história, né? Uma ferramenta de ponta feita para melhorar a engenharia de software foi derrubada por um dos erros mais fundamentais que existem no processo de build e publicação. Vamos entender a fundo como isso foi possível. A função de um source map, na verdade, é bem simples. Ele existe para ser um aliado do desenvolvedor, sabe? É tipo uma ponte que liga o código otimizado que roda em produção com o código-fonte original que a gente escreve. O único propósito dele é facilitar na hora de encontrar e consertar bugs. E essa comparação aqui ilustra o erro com perfeição. Do lado esquerdo está o que deveria ir para o público, só o código de execução otimizado. Já do lado direito, que de fato foi enviado, o código de execução e, junto com ele, um mapa do tesouro que levava de volta para todo o código-fonte legível, uma falha crítica de segregação de arquivos. O vazamento foi, sem dúvida, um erro de segurança gravíssimo, mas, uma vez que o código estava lá, público, ele se tornou uma oportunidade de aprendizado sem precedentes para toda a comunidade de desenvolvimento. Vamos dar uma olhada no que o pessoal descobriu. O ponto principal aqui é que foi como se tivessem aberto o capô de um carro de Fórmula 1. De repente, engenheiros do mundo todo puderam espiar as decisões de design, as escolhas de tecnologia, os padrões de arquitetura de uma equipe de elite. Uma verdadeira aula. Essa tabela já dá uma ideia da complexidade. O Carry Engine, que é o cérebro do sistema, tem sozinho 46 mil linhas de código. O Tool System mostra uma arquitetura bem modular, expansível, tinha até um sistema multi-agente para cuidar de tarefas em paralelo. Ou seja, não era um script qualquer, era um ecossistema completo. E as escolhas de tecnologia eram bem modernas, viu? Usaram BAN, que é um runtime de JavaScript super rápido, para ganhar performance. Para a interface de linha de comando, foram de React com Ink, que permite criar interfaces ricas direto no terminal. Uma coisa que chamou a atenção foi a escolha de uma busca mais simples e direta, com o grep em vez de sistemas de busca vetorial super complexos. Isso mostra um foco bem pragmático em simplicidade e eficácia. E essa citação, que veio de um comentário lá na comunidade brasileira Tab News, resume perfeitamente o sentimento de muita gente. Apesar de ser complexo, o código era visto como pragmático, bem feito, sem muita firula. Era um trabalho de engenharia sólido, direto ao ponto. O vazamento em si foi um evento, mas a reação da comunidade transformou tudo num verdadeiro fenômeno. A questão não era mais só o erro, mas o que a comunidade ia fazer com toda aquela informação nas mãos. E a reação foi imediata e, assim, avassaladora. Um repositório no GitHub chamado Cloud Code, que foi criado para analisar e reescrever o código que vazou, bateu 50 mil estrelas em só 2 horas. Para colocar em perspectiva, isso fez dele o projeto de crescimento mais rápido na história da plataforma. A comunidade não só notou, ela se mobilizou numa velocidade nunca antes vista. Mas a galera foi muito além de só salvar o código. O que a gente viu foi um esforço coletivo para dissecar, entender e, o mais importante, reconstruir a tecnologia com base nos princípios do código aberto. Foi a transformação de um projeto fechado num artefato de aprendizado para todo mundo. E aqui a gente vê a diferença de filosofia. O projeto original em TypeScript focado na experiência do usuário.
Já a versão da comunidade, o Cloud Code, começou em Python e agora está migrando para Rust, priorizando performance, segurança de memória e os ideais do open source. O objetivo mudou de ser um produto para se tornar uma plataforma de aprendizado. E se a história já não fosse interessante o bastante, ela ficou ainda mais meta. Um projeto chamado Claude Reviews Claude basicamente pegou o código-fonte vazado, deu de volta para o próprio modelo de IA e pediu para ele escrever uma análise detalhada da sua própria arquitetura. A IA analisando a si mesma. Coisa de filme. Então tá, depois dessa história toda, o que a gente realmente aprende com isso? Esse incidente é um estudo de caso perfeito sobre segurança, sobre pipelines de desenvolvimento e também sobre a cultura open source. Vamos resumir as lições mais importantes. E olha, essas não são lições só para empresas gigantes, não. São princípios fundamentais que valem para qualquer pessoa que publica código, não importa o tamanho do projeto. Ok, essa talvez seja a parte mais importante. Como evitar um erro desses? Primeiro, segregar. Tem que manter uma separação super rigorosa entre os arquivos de produção e os de depuração. Eles simplesmente não podem se misturar. Segundo, auditar. Antes de qualquer publicação, use o comando npm-pack-dry-run. Ele mostra exatamente o que vai para o público sem nenhuma surpresa. Terceiro, configurar. Use o seu arquivo .npm-ignore para bloquear de forma explícita a publicação de arquivos .map. E por fim, o mantra que todo mundo que desenvolve precisa internalizar. Source maps são código-fonte. Eles precisam ser tratados com o mesmíssimo nível de segurança. E a gente termina com essa reflexão. Esse caso mostrou como um único arquivo, uma única linha de configuração esquecida, pode ter consequências gigantescas. Fica a pergunta para todos nós. Quais são os pequenos detalhes nos nossos próprios projetos que a gente pode estar negligenciando e que poderiam levar a problemas enormes?